Boa noite a todos. Boa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, perto do texto que o pastor Johannes leu. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos nos colocar em pé para ler esse versículo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Oremos. Pai Celeste, nós te damos graças por podermos estar aqui nesse evento tão maravilhoso, por podermos desfrutar de momentos de comunhão. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem livrado de acidentes. Nós te louvamos por esse lindo lugar que reflete a beleza da tua criação, que mostra a tua grandeza, a tua sabedoria, a tua criatividade. E nós só estamos vivos porque o Senhor sustenta cada batida do nosso coração. E nós estamos aqui para glorificar o teu nome. E pedimos nesse momento a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui edificados, renovados, fortalecidos, para lutarmos pela verdade, pela tua palavra que o Senhor nos deixou e que nos é tão preciosa. Nós oramos por tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Muito bem, ideologia de gênero. Nós já tivemos temas tão espinhosos, tão polêmicos, e esse não é diferente. Por que você deveria saber algo a respeito disso? Será que é tão importante assim para a sua vida? Talvez você já tenha ouvido essa expressão em algum momento. Talvez você já tenha lido algo a respeito. Mas talvez você nunca tenha se aprofundado e entendido o que está por trás. Será que tem a ver com a sua vida? Esse homem chama Laerte. Ele é um cartunista. E ele, em determinados momentos, ele gosta de se vestir como mulher. E certo dia ele estava num restaurante e ele resolveu usar, então, o banheiro feminino. E ali estava uma mãe com a sua filha de 10 anos. Ela, se sentindo desconfortável, foi até o dono do restaurante e falou para ele: olha, tem um homem usando o nosso banheiro. O dono do restaurante foi até ele e falou: o senhor poderia, por favor, usar o banheiro masculino? E esse homem, então, decidiu entrar na justiça contra a mãe. Isso é um reflexo da ideologia de gênero. Anos atrás, o que aconteceria se um homem entrasse no banheiro dessa forma, no banheiro feminino? Ele provavelmente seria conduzido até a delegacia. Hoje, é uma mãe que entra com uma filha de 10 anos no banheiro feminino que tem que se explicar por que ela não aceitou um homem dentro daquele mesmo banheiro. Curso da UFMS de Pedagogia. Sejam todos bem-vindos. Neutralidade na linguagem. Só que nem isso eles conseguiram fazer direito aqui, viu? Porque faltou o E no vindos, né? Você teria que ser sente todos bem-vindos. O mais destaque deu para o O ali. Isso aqui acontece. Congressos, conferências de acadêmicos nas universidades estão começando a usar a linguagem neutra, que não faz parte da língua portuguesa. Será que tem a ver com a sua vida? Será que isso é importante? Olha só, um material usado para trabalho com crianças, para educação infantil, educação sexual na sala de aula, relações de gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial, uma proposta de respeito às diferenças. Se você olha a descrição, parece muito bonito, mas as crianças estão sendo influenciadas por isso que nós conhecemos por ideologia de gênero. Eu acho que você já entendeu que é importante para você. Então nós queremos primeiro conhecer um pouquinho sobre a origem da ideologia de gênero. Qual é a origem? E aí nós vamos, e vocês vão perceber muito claramente que os temas que nós tratamos aqui, eles estão entrelaçados.
começando com o marxismo, e mais especificamente o marxismo cultural. Marx, ele entendeu, e um pouco nós já ouvimos com o pastor Ellison, que você precisava destruir o capitalismo, e isso perpassava por você destruir a família. A família era a primeira instituição opressora. A mulher era oprimida pelo seu marido. Era assim que ele entendia isso. Engels, da mesma forma, entendia que a mulher era vítima dentro do ambiente familiar. Isso então alimentou o ódio entre homem e mulher. As mulheres sendo jogadas contra os homens. E nós sabemos que essa guerra que começou no campo das ideias, ela, quando foi aplicada, ela gerou milhões de mortes. Marx entendia que a produção do pensamento, ela não acontece por verdades absolutas. Ela acontece por ideologias absorvidas por uma classe. Então você não constrói todo um argumento, um raciocínio. Você simplesmente julga a pessoa pertencente a uma determinada classe. Se ela pertence à classe errada, ela já está condenada. Você não precisa nem argumentar com ela. A pessoa, ela é má. Então, quando homem e mulher eles confrontam um ao outro, o homem ele já está errado. Peterson citou, o homem ele não está nem autorizado, por exemplo, a discutir sobre o aborto, porque ele não é mulher. Então, várias vezes eles colocam dessa forma a argumentação. Quando Marx vem, ele então inicia, ele traz o embrião do que nós conhecemos por ideologia de gênero, porque ele desconstrói o papel da mulher, o papel do homem, o papel da própria família. E nós então vamos para a segunda razão, a segunda origem da ideologia de gênero. E aqui nós temos muito forte. As feministas, você pode ver, a grande maioria, se não todas elas, são feministas marxistas. Então elas baseiam o seu pensamento exatamente em Marx. Rapidamente, um histórico do feminismo, nós tivemos 3 ondas. A primeira onda aconteceu no final do século XIX, no início do século XX. As mulheres quiseram ter direitos políticos, civis. Na verdade, nós já vimos que, por exemplo, o direito ao voto ele não foi conquistado por mulheres, ele foi conquistado por homens. Isso aconteceu, essa primeira onda, em vários países, como França, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá também, tio. A segunda onda aconteceu na década de 1960. Ali já avançou a pauta feminista. Ali já entraram temas como sexualidade, família, mercado de trabalho, direitos reprodutivos e desigualdades que havia, no entendimento delas, na lei. Então começou a militância feminista pelo mundo, pela libertação das mulheres dessa opressão. Você vê os termos claramente vindos do marxismo. A terceira onda é a que nós vivemos. Ela é vigente nos dias de hoje e tem relação justamente com a ideologia de gênero. Você ataca a compreensão sobre a sexualidade humana. E aí você vê, por exemplo, Simone de Beauvoir, nós já vamos ver um pouquinho mais sobre ela, mas ela escreve uma obra que é denominada O Segundo Sexo, e ela relativiza, e eles começam a colocar palavrinhas novas em relação à sexualidade. 2 grandes expoentes, Simone de Beauvoir e Judith Butler, são 2 expoentes do feminismo. A Judith Butler, ela escreveu esse livro aqui, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Ela era professora, ou é até hoje, na Universidade de Berkeley. Nós passamos da origem para entender um pouquinho melhor o que é, então, o que é a ideologia de gênero. Como nós definimos a ideologia de gênero, ou melhor, como as próprias feministas que caminharam nessa direção definiram a ideologia de gênero. Ideologia, embora você possa colocar de uma forma mais neutra como
um pensamento relativo a um grupo social, a um determinado grupo, para o marxismo cultural, que influenciou o feminismo e então a ideologia de gênero, é um instrumento de dominação para manipular as pessoas. Gênero é algo que é socialmente construído, é algo fluido. Na minha época de escola, eu me lembro que eles trocaram a palavra sexo por orientação sexual. Eles começaram a avançar na terminologia para chegar onde eles queriam. Eles chegaram em gênero justamente porque eles querem dissociar da questão biológica, homem e mulher. Não, o gênero, ele é independente do seu sexo. Você pode escolher ser aquilo que você quer. É tudo baseado no desejo. O gênero é um processo instável. É algo que você pode construir e destruir no dia seguinte. Hoje você pode se entender, não, eu me sinto mulher. Amanhã, nossa, eu tenho interesse naquela árvore. Ou eu tenho interesse no cachorro. Eles vão, e para vocês terem uma ideia, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, eles já reconheceram 31 gêneros existentes. Você consegue me dizer 10 gêneros? Difícil, né? Mas eles já reconheceram 31. Porque algo que é puramente baseado no desejo é algo totalmente instável, fluido e que, portanto, não tem fim. Não tem fim, porque a perversidade humana não tem fim. E veja só, as feministas conseguiram incluir essa questão, esse termo gênero, já em 1985, no assim chamado Terceiro Fórum Mundial da Mulher, que foi promovido pela ONU. Então você veja que não é algo de ontem, é algo de faz tempo. É algo já de mais de 30 anos atrás, é algo de antes de eu nascer. É algo que eles foram construindo devagarzinho, um trabalho de formiguinha, e que hoje está gerando um estrago tremendo. De uma forma simples, o que a ideologia de gênero vai dizer? A ideologia de gênero vai dizer que ninguém nasce homem ou mulher. Ninguém nasce homem ou mulher. Aí nós temos as duas grandes expoentes. Simone de Beauvoir disse essa frase que se tornou muito conhecida. Faz pouco tempo, a jogadora de futebol da seleção brasileira, a Marta, ela publicou justamente essa frase de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Você não nasce assim, você se torna. Judith Butler, ela avançou um pouquinho mais. Eu queria uma venezuelana para ler para a gente. Eu creio que isso aqui é espanhol, não é não? Tá pequeno? Traduzindo português? Não, pode ler em espanhol mesmo. Tá. Los roles masculinos y femeninos no están fijados biológicamente, sino que son socialmente construidos. Maravilha. Então eu vou traduzir para vocês agora. Ainda bem. Você me corrija se eu estiver errado. Os papéis masculinos e femininos não estão fixados biologicamente, mas eles são socialmente construídos. Certo? Muito bem. Eu tenho a escrita dela em português. Esse aí foi só pro slide mesmo. Mas por que Judith Butler ela avançou nessa pauta? Porque para ela já colocou o sexo como algo que também é um tabu, ele precisa ser vencido. Na verdade não existem sexos. Para ela também o próprio sexo é algo fluido, não só apenas o gênero. Então o que nós temos de diferença, o homem e a mulher, são simplesmente umas questões externas, ornamentais. Eles são iguais, não existe diferença. O gênero é algo que você escolhe de acordo com o seu desejo.
E como nós somos iguais, todos os desejos precisam ser valorizados, precisam ser aceitos. Claramente nós vamos percebendo o que está acontecendo. É uma guerra silenciosa, uma guerra entre o pensamento conservador, que é baseado na moral judaico-cristã, na palavra de Deus, e o pensamento progressista, o pensamento de esquerda, o pensamento marxista. Elas defendem a desconstrução da heterossexualidade. Preste bem atenção, são termos que você vai ver no seu dia a dia. Por exemplo, um deles é heteronormatividade. Heteronormatividade significa que você é heterossexual porque isso foi imposto pela sociedade a você. Porque senão você não seria. Não é algo natural que você nasce dessa forma. Judith Butler, ela vai a esse nível. Tudo vale pela diversidade. O que alguém deseja é lei. As últimas consequências disso quais são? Se alguém deseja, um adulto deseja uma criança, qual é o problema? Você vai impedi-lo de ser feliz? Você percebe aonde que a coisa chega? E existem grupos, e isso há algum tempo você falava mais jamais, mas que defendem hoje, não é de forma velada não, abertamente a pedofilia. É o amor entre um adulto e uma criança. Porque se a criança consentir, qual é o problema? Então tudo isso prega um esvaziamento da sexualidade que Deus criou. Você pode desejar qualquer coisa, e isso é válido. Então você pega inclusive na medicina, coisas que são consideradas como desvios sexuais e que são exaltadas pela ideologia de gênero, por mulheres como essa, Judith Butler. E é uma contradição, porque elas se colocam como feministas, mas elas esvaziam completamente o significado do que é ser mulher. Se você não nasce mulher, se é algo que você escolhe depois de uma outra forma, então quem elas estão defendendo? Na cabeça delas, um homem, por exemplo, que diz, não, eu sou mulher, está dentro da defesa delas. Por quê? Porque ser mulher é algo construído. É algo que uma pessoa pode decidir ou não ser. Então você percebe que, na verdade, elas não estão defendendo mulheres coisíssima nenhuma. Eu falei para vocês da Comissão de Direitos Humanos de Nova York, dos 31 gêneros. O Facebook, ele já coloca em determinadas línguas 52 possibilidades de gênero para você escolher. E isso é tão bizarro que um parlamentar alemão, ele subiu na tribuna para fazer o discurso dele certa feita. Não sei se você já viu esse vídeo. E ele chegou lá na frente e ele começou: boa tarde, senhoras, senhores, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais. Ele ficou 1 minuto e meio falando os gêneros. O presidente da sessão ficou impaciente e falou: por favor, você pode terminar o seu discurso? Ele falou: me desculpa, eu estou só nos cumprimentos, só estou nas saudações, eu nem comecei meu discurso ainda. E dessa forma, de uma forma bem simples, ele expôs a bizarrice que nós estamos vivendo. Mas você precisa saber que isso não é algo que aconteceu da noite para o dia. É algo construído. Existem estratégias. Estratégias claramente definidas. Algumas estratégias. A primeira delas é saturar. É saturar as pessoas com esse assunto. Vou pedir para alguém voluntariamente ler essa citação. Bem forte. A conversa aberta e franca faz com que o assunto pareça menos furtivo, estranho e pecaminoso, mas acima do normal. A conversa constante cria a impressão de que a opinião pública está pelo menos dividida sobre o assunto,
que um segmento considerável aceita ou até mesmo pratica a homossexualidade. Esse é um trecho extraído de um artigo chamado A Revisão da América Heterossexual. Esse artigo ele é considerado a Bíblia do movimento LGBT. Foi escrito por Marshall Kirk e Hunter Madsen em 1987. Nesse artigo, eles falam claramente qual vai ser a estratégia a ser adotada. E uma delas é essa. É bombardear a sociedade com informação sobre isso, para que se torne normal. Há algum tempo atrás, há alguns anos, você achava que esse assunto é estranho, é tabu. Não é algo bom, não vamos para esse lado. Hoje você já lida com normalidade, não é verdade? Nos filmes eles vão aparecer, novelas, espero que você não assista, mas vão aparecer. E tudo colocando como algo positivo. Eles colocaram 6 objetivos, esses dois. E são 2 com doutorado em Harvard, com especialização em marketing. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles disseram, nós precisamos falar sobre gays e homossexualidade tanto quanto possível. Mostrar os gays como vítimas e não como adversários agressivos. Buscar defensores que vejam a causa LGBT como uma causa justa. Fazer os gays parecerem bons. Fazer os contrários parecerem maus. Pedir dinheiro, ou seja, financiamento. Esses são objetivos estabelecidos há 35 anos. E nós estamos colhendo, infelizmente, os frutos hoje. E nessa questão do financiamento, isso é muito interessante. Porque é um parênteses que eu vou fazer aqui. E talvez você possa conversar um pouquinho mais com o meu pai quando ele voltar da Alemanha, que ele gosta bastante desse assunto. O tio também gosta, né, tio? O assunto de governo mundial. Quando você vê no século passado, eles estavam buscando uma forma de controlar o mundo. E para controlar o mundo, organizações internacionais, os grandes bilionários, grandes famílias, como Rockefeller, por exemplo, eles pensaram, puxa, nós precisamos estimular o aborto, que é algo que vai fazer com que haja um controle, uma redução populacional, e isso vai facilitar o controle. Só que eles chegaram no ponto e falaram assim, puxa, mas quando um homem e uma mulher, eles querem ter um filho, eles têm. Então eles podem incentivar o aborto quanto for, podem incentivar métodos contraceptivos quanto for, mas quando eles querem ter, eles vão ter. Então a gente precisa de algo ainda mais forte. Então eles financiaram feministas, como Judith Butler, por exemplo. Nesse livro aqui, ela diz claramente no prefácio, ela agradece às instituições que patrocinaram ela, os estudos que ela fez por anos sobre esse assunto. Porque a ideologia de gênero, eles vão além do aborto, eles vão na raiz. Agora a pessoa ela não tem nem interesse no sexo oposto, ela não tem nem mais interesse em casar. E por isso eles já resolveram o problema assim, desestimulando completamente a natalidade dessa forma. E você é colocado, então, essa é uma estratégia, colocado como intolerante, como alguém radical, como alguém que quer subjugar, que quer oprimir os homossexuais. E isso claramente é uma técnica gramscista. Eles vão invadindo espaços e, assim, dominando o pensamento da população. A ocupação de espaços é algo muito forte. Você pode ver que em todas as esferas da sociedade civil, nós temos pessoas que defendem esse assunto. Nas salas de aula, de uma forma especial, e muito triste, salas de aulas em que temos as nossas crianças. Você vê relatos, e talvez você já tenha experimentado isso, de professores que falam para a criança, olha, desenho ali, você pode desenhar o que você quer ser. Um menino que quer ser uma menina, ele pode desenhar, porque ele pode ser o que ele quiser, e não tem problema nenhum. Você vê no Plano Nacional de Educação, eles tentaram colocar MEC, eles tentaram colocar a ideologia de gênero de uma forma oficial, mas foi rejeitado por pressão de conservadores, foi rejeitado no Congresso Nacional. Eles desistiram? Não, eles foram para os estados e municípios para implementar ali na educação básica.
E dessa forma eles vão ocupando espaços estratégicos para destruir as nossas crianças. A manipulação é outra delas. É colocar justamente como se coloca homem contra mulher, o preto contra o branco, colocar também o heterossexual contra o homossexual, como se fosse uma luta de classes. O discurso é bonito. É igualdade, é diversidade, é respeito. Mas na verdade eles estão tentando colocar uma mordaça na sua boca para você não poder defender a sua fé, aquilo em que você acredita e aquilo que você sabe que é natural. Você sabe que em 2018 uma mulher foi indicada para concorrer ao posto de homem mais sexy do ano? Sim, é uma mulher que eles designam como um homem trans. E no mesmo ano aconteceu o contrário também. Um homem, drag queen, ele foi indicado ao posto de mulher mais sexy. Essa é a forma que a mídia usa para te manipular. Você vê, por exemplo, nas notícias da grande mídia, a defesa daquele jogador chamado Tiffany, que mudou o nome. Mulher trans. Era um jogador na liga masculina mediano, mas quando for jogar na liga feminina estourou em pontuação. Por quê? Porque ao contrário do que as feministas dizem, existe diferença substancial, mesmo em força, na estrutura óssea, ligamentar entre homem e mulher. Então, ele estourou em pontuação jogando na liga feminina. Isso significa que o homem é melhor que a mulher? Não. Significa que o homem, em média, é mais forte do que a mulher. É mais forte do que a mulher. Isso significa que a liga de vôlei masculina é melhor do que a feminina? Não necessariamente. Você sabe que tem pessoas que dizem que preferem assistir a liga feminina justamente porque ela é mais técnica. Homem é só pancada. Mulher, ela tem mais técnica. Mas você vê isso se espalhando em tudo quanto é lugar. Nas séries, nas novelas, nos filmes, tudo está sendo martelado. Olhe os desenhos. Espero que você, pai, você, mãe, olhe os desenhos que o seu filho assiste. Você, jovem, que você cuide dos filmes, das séries que você assiste. Porque não é à toa que elas estão na Netflix. Existe um propósito para estarem ali. Eles estão tentando te influenciar. Se você fala, não, isso aqui eu rejeito. Mas se você assistir 1, 2, 50, 100 vezes, daqui a pouco você vai se acostumando. E aquilo se torna normal. É algo passivo, praticamente, que vai acontecendo. Nós temos inúmeros exemplos. Amostras no Peer Museu, por exemplo. Crianças e adolescentes expostas a cenas de sexo explícito. E muitas delas cenas homossexuais. E independente de qual, isso não é plausível para nenhum de nós, que dirá para crianças em formação. Você vê a exposição no Museu de Arte Moderna. O que havia ali? Um homem nu, deitado no chão. E a arte maravilhosa dos nossos dias é que as crianças e crianças de 4 anos ficavam tocando o homem nu no chão. Isso é colocado como arte hoje. A sexualização das crianças. A linguagem neutra que nós falamos também é outra delas. No Canadá eles avançaram fortemente nessa direção. Eles buscam relativizar a moralidade. A verdade não é absoluta. Não existe certo e errado. Olha, Deus ele se preocupa mais lá com o que acontece no templo. É com isso, com a parte religiosa. Agora ele não pode interferir na minha vida, nas minhas escolhas, no meu casamento, no meu trabalho. É a secularização. O que importa é o prazer. Então, o que acontece com a relativização? Você não pode mais condenar o pecado que é praticado por alguém. Porque isso é politicamente incorreto. E a coisa vai caminhando para algo tão terrível que vai para destruir a família, porque eles querem o poliamor hoje. É a poligamia, na verdade, legitimada. Como se você pudesse tranquilamente, sem nenhum problema, ter relações com múltiplos
parceiros. A única coisa que você não pode é ser contra algum desejo. Eles querem erotizar as crianças precocemente. Então existe a banalização sexual. Você tem acesso à pornografia em um clique no seu celular. Você tem imagens sexualizadas por toda parte. Isso também não é algo novo. Já em 1950 havia experimentos nessa direção, para que não houvesse restrição para práticas sexuais. Estimulava-se o bestialismo, a pedofilia, necrofilia, incesto. Tudo isso para que fosse normalizado. Se você faz uma faculdade na área de humanas e você estuda Freud, como eu tive na matéria de filosofia jurídica na faculdade, como uma psicanalista, Freud dizia que nenhum impulso erótico ele deve ser reprimido, mesmo impulsos de crianças. Então, eu sei que isso vai causando, quando a gente vai ouvindo, vai causando uma repulsa em nós. Mas nós precisamos conhecer o que é, para que nós possamos saber como lidar com isso. As escolas, como nós já dissemos, estão sendo infestadas por essa ideologia. Em muitos lugares, o Estado pega e tira a criança da própria família, quando ela se recusa a deixar a criança decidir o que ela quer ser. O Johannes falou ontem sobre a questão de por quem as crianças são educadas, e hoje as crianças vivem o dia inteiro na escola. E é a forma perfeita de você controlar, porque é ali dentro que elas estão sendo doutrinadas. É ali dentro que a mentalidade delas está sendo formada nessa direção. E é todo um pacote. Liberação das drogas, aborto, diversidade de gênero, pauta LGBT. Tudo isso para que a criança ela vá crescendo nesse ambiente e chegue a um ponto que ela rejeite as tradições familiares, que ela rejeite a fé que ela aprendeu, ou pelo menos aprendeu um pouquinho, né? Com o pouco tempo que ela tinha com os pais e na igreja. E então ela vai pelo seu próprio caminho. Essas são estratégias que esse movimento usa e nós precisamos saber disso, estar preparados. O que a ciência diz sobre essa questão? A ciência diz que o homem nasce homem, a mulher nasce mulher. O meu chefe já disse, quando a gente vai fazer um processo, que às vezes é óbvio, sabe? Ele fala, parece que o óbvio é mais difícil de você explicar, o mais difícil é óbvio. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher. Se um indivíduo, ele diz, eu sou uma mulher, mas eu nasci num corpo de homem, isso, segundo a psiquiatria, é um transtorno. Mas a ideologia de gênero quer legitimar, quer dizer que é válido, é diversidade. Pela genética nós vemos, nós temos 23 pares de cromossomos. 2 deles definem o sexo. Está inscrito em você, no seu corpo, no seu DNA. XX, XY. Não tem como alguém negar isso. Uma pesquisadora da Universidade do Porto, ela disse, não aceitar ideologia de gênero não é discriminação. Não é ser tolerante nem homofóbico, mas é simplesmente biologia. Alguns tentam defender a ideia de um gene gay, e não existe nenhuma evidência científica nesse sentido. Até porque, biblicamente, como nós logo vamos ver, é uma escolha. É algo que a pessoa ela vai sendo, às vezes, engodada. Não é uma escolha, talvez, da noite para o dia, mas é uma sucessão de pequenas escolhas que vão conduzindo ela nessa direção. Existe um documentário norueguês que eu estimulo muito que vocês olhem depois. E vejam que eu só assisti o primeiro de 5 episódios e já foi suficiente. Um comediante da Noruega, que é um país em que essas pautas são extremamente pregadas, ele falou, eu quero saber se essa ideia de ideologia de gênero é algo realmente tem fundamento científico. Ele foi então no hospital, entrou na sala de enfermagem e o que tinha ali? Só mulheres.
E ali é para ser assim, é um estímulo para que em qualquer profissão as mulheres tenham 50% das vagas. A ideia é que seja dividido, é que seja igual em cada profissão. As mulheres estão ali na enfermagem. Ele foi então numa empresa de engenharia. Na empresa de engenharia, no refeitório, só tinha homens. Ele perguntou para um engenheiro e falou, não, aqui 10% das engenheiras são mulheres. Ele foi então para um desses ideólogos, desses pesquisadores que defendem a ideologia de gênero. O que eles disseram? Isso é socialmente construído. Isso foi algo que vocês foram sendo motivados nessa direção. As pessoas, as mulheres escolhem determinadas profissões porque elas entenderam que era assim que tinha que ser. Era algo imposto. Então ele foi para outros especialistas. Ele ficava indo de um em um. Ele foi ver pessoas que tinham um entendimento contrário e que tinham um conhecimento muito maior da biologia. Ele descobriu de um cientista que fazia testes com bebês de 9 meses de idade. 9 meses. Ele colocava o bebê num tapetinho com vários brinquedos. De um lado, brinquedos femininos e de outro lado, brinquedos masculinos. E bebês de 9 meses. As meninas já iam na direção de brinquedos femininos e meninos já iam na direção de brinquedos masculinos. Ah, mas os ideólogos diziam, não, mas isso aí também já foi algo que foi motivado pelos pais. São 9 meses. 9 meses. Aí ele foi e encontrou outro cientista que disse para ele, olha, não, a gente faz testes com bebês recém-nascidos. Você coloca uma face humana na frente dele, uma pessoa, e depois você coloca um equipamento em qual o bebê se fixa por mais tempo. As meninas fixam por mais tempo em rostos de pessoas. Os meninos fixam por mais tempo no equipamento. Eles fizeram testes com bebês na barriga de suas mães. Na barriga. E eles mediram níveis de testosterona. E muitas dessas escolhas que eu acabei de dizer estão relacionadas justamente ao nível alto. Quanto mais alto o nível de testosterona, menos interação social e mais focado em empreendimento, em máquina, em questão técnica. Esse é o homem. E quanto menos testosterona, eu falei mais, né? Quanto menos testosterona, mais interação social, mais buscar profissões como, por exemplo, enfermagem, que é uma profissão em que você lida mais com pessoas. Então nós vemos que é uma falácia. Cientificamente, a ideologia de gênero é uma falácia. Além da ciência, o que a Bíblia diz sobre isso? E aqui nós temos algo também muito simples e objetivo, com base no versículo que nós lemos no início. Você fala, você é a favor da ideologia de gênero? Você fala, não, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. A ideologia de Gênesis diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sexo, não orientação sexual, não gênero. A Bíblia, ela fala sobre homem e mulher. É isso. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou um homem para uma mulher. Deus criou uma mulher para um homem. Eles são opostos, como nós ouvimos ontem, mas eles se complementam. Eles se complementam em todos os sentidos. Eles se complementam fisicamente. Eles se complementam psicologicamente. Eles se complementam emocionalmente. Isso meu pai já dizia, né, faz vários anos. Ele dizia, eu acho que ele ouviu de alguém. Você quer entender o que é natural? Que relação é natural? Pergunta para um encanador. Pergunta para o encanador e ele vai te dizer qual relação é natural. Quando você olha a fisiologia, quando você olha o corpo humano do homem e da mulher, você vê que Deus preparou um para o outro. E qualquer outra coisa, qualquer coisa que fuja disso, Deus condena.
Deus entende como pecado. Deus condena, vai contra a sua natureza. Assim como o Peterson disse da negação da realidade na questão do aborto, aqui também as pessoas negam a realidade. O que nós vemos objetivamente, você vê ali, é um homem jogando vôlei. Ele está tirando o lugar de uma mulher. As feministas deveriam defender as mulheres, não deveriam? Uma mulher está perdendo espaço por causa de um homem. Você vê a esquizofrenia do movimento. E nós temos que fechar os olhos e falar, não, se ele quer ser chamado de ela, então vamos chamá-lo de ela. É nesse ponto que nós estamos chegando. Mas, biblicamente, o padrão de Deus é muito claro. A união monogâmica, heterossexual. É isso o que nós aprendemos na palavra de Deus. Uma família é um homem, uma mulher e os filhos. A família é a célula básica da sociedade, da civilização. É ali que você vai ser protegido. É ali que você vai ter a sua vida espiritual cultivada, a sua saúde mental alimentada. E especialmente nos primeiros anos, na sua infância. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 4, que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles vão procurar mestres segundo os seus próprios desejos. Sabe, aqueles que vão fazer a coceirinha no ouvido, vão falar aquilo que eles querem ouvir. E mesmo assim ditos cristãos estão buscando isso. Eu vi uma foto, justo preparando aqui os slides, dentro de uma igreja, uma bandeira LGBT. Deus ama todas as pessoas. E nós sabemos que Deus ama todas as pessoas. Mas Deus, ele não tolera o pecado. Deus condena o pecado. Ele disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Agora, pessoas que não querem abandonar o seu pecado, querem frequentar a igreja, querem ser tidas como irmãos. E não é assim que a Bíblia ensina. Irmãos, nós somos o alvo. Você precisa entender isso. Nós somos o alvo. Nós estamos sendo atacados. São novos conceitos sobre esse assunto, sobre família. Hoje, o que é família? Família é um ajuntamento de pessoas. Não existe mais identidade. Não existe mais um papel social. Não existe mais um papel sexual. É algo fluido. É o que quer que seja que se reúna sob uma mesma casa, é família. Tudo isso tem provocado sérias consequências. O aumento do abuso infantil, a pornografia infantil, a pedofilia. Você tem casos recentes, por exemplo, na Alemanha, um casal com 9 filhos. O homem foi preso porque ele apoiou a sua filha, que não queria frequentar uma aula em que seria falado sobre gênero. É o que eles chamam de educação sexual. Foi preso por causa disso. Canadá, província de Ontário, já é lei. Se uma criança deseja ter um gênero diferente e os pais falam para ela não, se eles contrariam a criança, eles perdem a guarda da criança por conta disso. Nos Estados Unidos, aconteceu que uma mãe, ela queria que um filho de 6 anos mudasse de sexo. Desde os 3, ela vestiu o menino com roupas de menina. Ela matriculou o menino com o nome de menina na escola. O pai discordou e entrou na justiça. E esse pai também pode ser impedido. Não tenho notícia do que foi decidido, se é que já foi, mas ele pode ser impedido de ter um filho. Mas a mãe impondo que o filho seja uma menina. Isso hoje está tão perpetuado na sociedade, tão dissipado, propagado, que vocês jovens precisam tomar cuidado. Porque às vezes eles vão dizer, puxa, o menino gostava de uma menina, ele gostava tanto daquela menina, e aí ela não o quis, ela o rejeitou, e ele ficou muito triste. Eles vão usar
essa situação como um pretexto para dizer, quem sabe ele precisa de uma reorientação sexual. Quem sabe ele não está feliz onde ele está, no gênero que ele escolheu. Nós temos também a igreja sendo minada, a própria autoridade da palavra de Deus sendo minada. Naquele artigo que eu mencionei, que é a Bíblia do movimento LGBT, eles dizem, existe uma citação ali, eles falando claramente como eles vão trabalhar dentro das igrejas. E uma das coisas é pegar igrejas que não são tão firmadas nas escrituras, que são mais moderadas, e começar a incutir essa ideologia de gênero lá dentro. E aí eles vão apontar para as outras igrejas e vão dizer, olha lá os radicais, olha lá os homofóbicos, olha lá os intolerantes. E isso já tem acontecido, igrejas que têm aceito esse movimento dentro dela. Se você prega o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, é discurso de ódio. Você está pregando ódio, você é preconceituoso e intolerante. Igrejas, pastores sendo obrigados em determinados lugares a realizar casamentos gays. Pessoas buscando uma reinterpretação de textos bíblicos para que seja uma teologia mais inclusiva. Porque afinal de contas o que importa é o amor. O amor, ele deve prevalecer sobre tudo. É esse o argumento deles. Sabe que isso acaba minando o próprio evangelho. Porque o casamento, um homem e uma mulher formando uma família, é a representação do evangelho. Não é isso que Efésios 5 coloca? Efésios 5 coloca que Cristo, ele amou a igreja, a sua noiva, e ele se entregou, se sacrificou por ela. O céu é para ser um casamento eterno. Você percebe? Entre Cristo e a sua noiva, entre o Cordeiro e a sua noiva. Nós teremos as bodas do Cordeiro. Mas a ideologia de gênero mina e ataca o próprio Evangelho. O que então nós podemos fazer a respeito? O que nós devemos fazer a respeito? Construa na rocha. Construa na rocha. Você precisa estruturar a sua própria vida e a vida da sua família na rocha que é Cristo. Então a primeira coisa é você estar aqui, para que você não fique ignorante sobre esse assunto. Pegue, estude mais. Vá além desses outros assuntos que nós trabalhamos aqui. Pegue livros, pegue indicação para as pessoas que estudaram cada assunto, com as pessoas que têm mais afinidade com determinado assunto, com os médicos também sobre o aborto, com o Peterson que leu o livro sobre aborto. Você fazendo isso, você vai estar mais capacitado. Você precisa estar alerta para o que acontece à sua volta, na escola, na universidade, na mídia, nos desenhos, nas séries. Não seja inocente, achando que você não vai ser influenciado. Você já está sendo influenciado. Essa é a realidade. Você precisa então estar bem estruturado. E se você não gasta tempo, como nós ouvimos ontem, com os seus filhos pequenos, você não vai conseguir salvá-los dessa geração perversa. Posicione-se. Posicione-se. Você precisa ter postura dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Você precisa defender a sua fé. Você foi chamado para isso. Se você não fizer onde você está, quem vai fazer? Talvez você seja o único na sua sala que tenha a visão cristã. Talvez você seja o único. E quem vai poder influenciar essas pessoas para o bem, se não você? É uma batalha espiritual. E é muito triste quando uma minoria barulhenta vence uma maioria silenciosa. Vote em candidatos que defendam os valores cristãos. Agora, dia 31 de outubro, você tem a oportunidade. Faça um pequeno exercício, pegue os programas de governo de cada um, uma leitura rápida. Você não vai precisar de muito para saber qual é o candidato que defende aborto, ideologia de gênero, marxismo cultural, e qual é o candidato que defende os valores cristãos, embora não seja o maior exemplo de cristão ele próprio.
E eu queria dizer uma última coisa. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. E com as pessoas que estão sendo subjugadas por essa ideologia. Nós precisamos ter misericórdia daqueles que estão sendo subjugados por essa ideologia. Daqueles que caíram e mergulharam no mundo LGBT. Nessa fluidez de gênero. Negando a sua própria criação, como Deus os criou. Cada vez mais nós vamos lidar com isso. Pessoas vindo para a igreja que vem desse contexto. Nós precisamos ao mesmo tempo ter a sabedoria para amar essas pessoas, porque o evangelho é para elas, e ao mesmo tempo também cuidar para não sermos influenciados por elas para o mal. É sempre esse equilíbrio nós precisamos ter. E precisamos conversar sobre isso. Conversar sobre isso para nós sabermos melhor e chegarmos juntos a melhores conclusões sobre como nós podemos lidar com isso. E também no seu ambiente escolar, na sua faculdade, onde você está. Isso está cada vez mais forte. Então eu queria motivar você para estudar sobre esses assuntos. Motivar você para cuidar da sua própria vida, cuidar da sua família. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Como a própria Bíblia diz, tempos trabalhosos, assim seriam os últimos dias. E nós vemos com tudo isso que cada vez mais a volta do Senhor Jesus Cristo se aproxima. E nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Vamos orar? Pai Celeste, a Tua palavra é muito clara. Homem e mulher os criou. E nós queremos defender a realidade objetiva, como nós a vemos, como o Senhor a criou. Queremos ser instrumentos de luz neste mundo de trevas. Proteja nossas famílias, proteja nossos filhos, proteja cada jovem, para que não sejam engodados por essas ideologias nefastas que têm destruído vidas, que têm ceifado almas. Tantas pessoas que foram para esse lado e que sofrem depressão, tanto índice de suicídio crescendo em países onde isso é mais estimulado. E essa realidade é muito triste. E nós pedimos pela proteção do Senhor. Pedimos por graça na educação dos filhos. Pedimos por graça para sabermos filtrar aquilo que entra nas nossas casas, no nosso celular, no nosso computador, na nossa televisão, para que deixemos essas coisas de fora, para que o Senhor e apenas o Senhor reine. E nós oramos para que o Senhor possa capacitar a cada um de nós, para que possamos transmitir o Teu Evangelho a quem foi preso nessa área. E quem sabe existam pessoas aqui lutando contra esse movimento, contra desejos sexuais que são contrários à Tua criação. E eu oro que o Senhor possa convencer pelo Teu Santo Espírito do pecado. Que o Senhor possa convencer também essas pessoas de que existe perdão, existe restauração, existe mudança pelo poder do Teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém.